Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem, com muita luz, com muita paz de Jesus, com muito amor de nossa mãe Maria e com as bênçãos de Deus. Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio de As Cartas de Paulo. E hoje nós vamos Ei, começar com a primeira carta de Paulo, a primeira carta que enfim. aos Tessalonicenses. Eu não consigo, É gente. trava-língua. É trabalhinho. Eu não consigo. Mas hoje nós vamos começar com a primeira carta de Paulo, escrita no ano de 51 depois de Cristo. Nossa, levou tudo isso ainda. É, 51. 51. Então, gente, Ele era jovem também. esse foi o tempo que ele levou para começar a escrever. Olha que maravilha. Jesus morreu em 33 e ele fez a primeira carta em 51. E hoje nós vamos falar sobre ela. Então sejam todos bem-vindos ao nosso podcast no estúdio Shift, que nos cede gratuitamente esse espaço, esse horário, para que possamos levar até vocês as cartas de Paulo, que são maravilhosas, que é considerado o segundo evangelho. Então pedimos gentilmente que vocês compartilhem, mandem para os seus parentes, para os seus amigos, porque são maravilhosas. A história dele é maravilhosa. Se inscrevam no canal, porque o canal Espiritismo com Cristo tem coisas maravilhosas. Temos o Evangelho ao vivo, temos o estudo do livro Espiritismo Aplicado e temos o canal de entrevistas, que também é maravilhoso. Então vamos lá para mais um capítulo da vida de Saulo de Tarso, agora as cartas propriamente ditas. Então, fiquem conosco e vamos para a nossa oração inicial Oba. com a nossa amada Kelly. É aquele. A dona Rose ainda não A voltou. Rose tá fugindo da gente. A Rose não podemos nem falar, porque tadinha. hoje ela está em sofrimento. Foi arrancar um dente do siso. Melhoras para Rose e vamos nós. Vamos lá. Kelly. Vamos lá fazer a nossa oração de abertura dos estudos da tarde de hoje. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a Paulo também, a todos os nossos amigos benfeitores, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui, fazendo esse estudo com os nossos companheiros, levando um pouco do nosso conhecimento, um pouco das cartas para todos aqueles que sintonizam com o canal, e no qual também, acima de tudo, a gente vai aprendendo também, conhecendo mais detalhadamente essa obra vasta e maravilhosa. E vamos agradecendo a Deus em forma de oração, a qual o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Vamos lá. A primeira epístola aos Tessalonicenses. Introdução à primeira carta aos Tessalonicenses. As cartas em que Paulo endereça as comunidades em Tessalônica trazem como característica inicial o fato de conterem 3 remetentes: Paulo, Silvano e Timóteo. Silvano aparece também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículos 22, 27, 32 e 40. E depois no capítulo 16, nos versículos 19, 25 e 29. Depois ele aparece de novo no capítulo 19, no versículo de 4 a 10, 14, 15, 18 e no capítulo 18, no versículo 5. Com o nome de Silas na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 19 e na primeira carta de Pedro,
no capítulo 5, versículo 12. Judeu com cidadania romana, isso consta em Atos, no capítulo 16, no versículo 37, era alguém respeitado na igreja de Jerusalém. Recebeu a incumbência de ir com Paulo comunicar as decisões do primeiro concílio e foi referido como profeta. 133? Era isso mesmo? Tá. Isso consta também nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, no versículo 32. Trata-se de alguém que andou não só com Paulo, mas também com Pedro. Acerca de Timóteo, ver a introdução das duas cartas a ele endereçadas, Tertuliano, Policarpo, Marcião, dentre outros, conhecem e citam essa carta, o que comprova sua aceitação desde muito cedo como um importante escrito dentro da comunidade cristã. Ela também faz parte do cânone de Muratori, não sei. A carta refere-se a questões que surgiram na comunidade após a partida de Paulo. Uma dessas questões era o destino dos irmãos que haviam falecido antes da segunda vinda de Jesus e o retorno do Mestre, termo normalmente designado como parúcia, palavra transliterada do grego que significa presença. Continua. O Silvano, ele era mais conhecido como Silas do que como Silvano. Ele era conhecido, ele também tinha uma cidadania romana, tá? Então ele tinha dupla cidadania, a judia, né, a hebraica, e a romana, tá? E o Timóteo também era muito conhecido. O Timóteo acabou ficando em alguma das igrejas, tá? Por isso que existe a primeira carta a Timóteo. Quando Paulo se afasta da igreja dos Tessalonicenses, a igreja começa a sofrer alguns abalos, tá? E quando Jesus disse que voltaria, todo mundo achou que ele ia voltar rápido. Foi já. Foi, mas já volta, né? Mas não foi bem igual assim, Lázaro. né, gente? Igual Lázaro, né? E não foi bem assim, né? Eles não entenderam o que Jesus queria dizer com isso. Nós estamos esperando ele voltar até hoje. Embora a vinda dele não vai ser como a maioria das pessoas acha. Não que a gente não gostaria, né? Mas não vai ser bem assim. E eles questionavam muito Paulo para saber quando Jesus voltaria. Né? Quando Jesus volta, né? Então é aquela velha brincadeira, né? As crianças dentro do carro e numa viagem, né? Já chegou? Então, só que aqui era o contrário, né? Quando ele chega. Já tá vindo? E assim, em alguns lugares a coisa começava a desandar, né? Então, Jesus não está vindo. Então vamos relaxar. Mentira. As coisas começavam a desandar. Então, eles começavam a relaxar um pouco, as estruturas acabavam relaxando, a disciplina, né? E sabe como é que é? Exatamente igual que nem hoje em dia. E o Paulo vivia reforçando, mas quando ele não conseguia estar presente nas igrejas, foi quando ele começou a escrever. E essa é a primeira carta. Né? Então, era uma comunidade e a maioria das coisas que estavam acontecendo lá eram acontecimentos de dia a dia. Né? Além da cobrança da vinda de Jesus, eram questões assim, entre casais, eram questões de falta de fé, eram questões corriqueiras de uma comunidade pequena, né, que a maior parte também era falta de fé. Tá? Então, vamos lá. Não, mas sem o Paulo lá, aí fica mais difícil ainda. Né? Exatamente. Comunidade e destinatários. Tessalônica foi fundada por Cassandro em 315 a.C., ao unificar várias regiões próximas, e recebeu esse nome em homenagem à sua esposa Tessalônica,
meia-irmã de Alexandre Magno. À época de Paulo, a cidade era a capital da Macedônia. A sua localização na famosa Via Egnátia lhe conferiu um papel importante no comércio. Até os dias atuais, é uma das mais importantes cidades da Grécia. Possuía, à época de Paulo, uma sinagoga onde Paulo falou, convertendo judeus e gentios que fundaram ali uma comunidade cristã. A comunidade foi fundada por Paulo em suas viagens, e a forma carinhosa pela qual ele se refere aos seus membros demonstra um apreço e cuidado especial, tanto por parte de Paulo como dos dois corremetentes. Autoria e datação. Embora alguns manuscritos tragam a indicação de Atenas e Roma como sendo lugar de redação, existe uma predominância entre os estudiosos em reconhecer Corinto como local de redação. Essa também é a localidade que melhor se ajusta ao contexto e informações existentes. Quanto à data, sabemos que Paulo deixou Corinto durante a gestão de Gálio. Isso consta nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versículo 18, que ocorreu de junho de 51 a junho de 52. Dessa forma, as datas para a redação da carta, comumente aceitas, são entre os anos de 50 e 51. Perspectiva espírita. Segundo Emmanuel, Paulo e Sila, ao saírem de Filipos, foram para Tessalônica, onde encontraram Timóteo e Lucas. Os 4 ali atuaram pregando primeiramente na sinagoga local. O choque com os judeus e homens de má fé, entretanto, frequentemente constituíam obstáculos pesadíssimos ao apóstolo e seus companheiros. Paulo buscou, com seu exemplo, fazer com que o evangelho triunfasse nos corações dos que com ele convivia. Ao deixar a região, Paulo se dirigiu para Atenas e depois para Corinto. Nessa época, valia-se da cooperação de Silas, Timóteo e Lucas, enviando-os em seu lugar para visitar as comunidades que foram fundadas e que necessitavam de maior presença. Os problemas, contudo, se multiplicavam nas comunidades recém-fundadas. A presença pessoal do apóstolo era requisitada em várias delas, e as tricas e conflitos dos judeus com os recém-convertidos aumentavam. Foi nessa época em Corinto que, sentindo-se incapaz de atender a todos os chamados, ele chora, julgando que não conseguiria corresponder ao trabalho que lhe fora designado pelo Cristo. Nesse momento, Jesus aparece e indica-lhe que a situação poderia se resolver através de cartas às comunidades e que, doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos. No dia seguinte, chegam as notícias desagradabilíssimas trazidas por mensageiros de Tessalônica e o ex-doutor da lei deliberou pôr em prática o alvitre do mestre. E recordando que Jesus lhe prometera associar Estevão à divina tarefa, julgou não dever atuar por si só e chamou Timóteo e Silas para redigir a primeira de suas famosas epístolas. Dessa forma, temos em primeira carta aos Tessalonicenses a primeira carta de Paulo às comunidades, inspirada pelo próprio Cristo, cuidando de questões concretas que afligiam os cristãos. Esses textos, dessa forma, ontem e hoje, representam um importante conjunto de orientações a todos aqueles que atuam de uma maneira ou de outra na busca da vivência do Evangelho. É importante destacar que, embora na atualidade o termo profeta seja mais particularmente visto como aplicável àquele que tem o dom de fazer predições acerca do futuro, na época de Jesus, ele também era aplicado com mais frequência a quem representava, com suas palavras e ensinos, a vontade de Deus. Portanto, como assevera Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, item 4, pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Ver o Evangelho por Emmanuel. Comentários aos Atos dos Apóstolos, na segunda parte, versículos nos Atos, no capítulo 17, versículo de 1 a 9, e também no capítulo 18, versículo 9 e 10. Dessa maneira, a primeira epístola aos Tessalonicenses atende mais às necessidades locais. Paulo teve por objetivo consolá-los e encorajá-los, deixando claro que ele também era alvo de incompreensões e perseguições.
mas procurando resguardar os ensinos do Cristo que ele transmitia das tentativas dos judeus de solapar as suas orientações. Então, gente, quando ele se vê acuado, porque ele não conseguiria ir lá ajudar, né, a igreja que ele amava, né, que ele cuidava com tanto carinho, Cristo vem em socorro dele. E ainda coloca à disposição dele Estevão. Né? Querendo ou não, durante todo esse tempo que ele se preparou para isso, Estevão sempre esteve ao lado dele, assim como Abigail. E a ideia de escrever cartas, eu acho que ele nunca teria pensado Não tinha nisso. pensado, né? Engraçado que você vê tantas cartas, você pensa que foi, né, uma reação natural dele, e não foi. E não foi. Para mim até a leitura, até o texto não era uma coisa natural dele, um instinto natural, não foi. E não foi. E naquela época, isso também era normal. As cartas já existiam. Sim. Era uma coisa normal. E ele nunca havia pensado nisso. E Cristo vem em socorro dele com uma coisa simples. Escreva. E ele todo desesperado, todo mundo desesperado, ele mais desesperado ainda, e não podendo voltar lá. Escreve uma carta. Escreve uma carta. Né? E ele ainda coloca Estevão à disposição dele para que ele possa fazer isso. E mesmo assim, ele ainda fica com medo. Quer dizer, uma pessoa como Paulo, né, que era Saulo, um fariseu, né, que tinha o dom da palavra, que tinha o dom da escrita, ainda ficou com medo de escrever. Ainda ele chama Silas e Timóteo para ajudar. Perdeu o orgulho, né? Perdeu Conseguiu o orgulho. eliminar o orgulho, né? Exatamente. Porque se ainda tivesse um resquício ali, do jeito que ele era tão orgulhoso, né? E você vê que o próprio Cristo ajudou ele a escrever isso. E ele vai e escreve. E quando dizem que é considerado o segundo evangelho, é assim. É a primeira vez que eu li a carta de Paulo, tá, gente? Foi para fazer a pesquisa para montar o episódio de hoje. Realmente, é um segundo evangelho. Né? Porque ele fala muitas coisas do evangelho e ele passa nas cartas os ensinamentos de Cristo. Então, ele... De uma maneira meio diferente, que soa até como algumas coisas novas, né? E ele põe no papel aquilo que ele falaria. Literalmente. Literalmente. Porque ele está ajudando a comunicação. Né? E ali o Cristo intui ele o que escrever, junto com Estevão, e ele coloca no papel partes do Evangelho e coloca ali tudo que ele falaria lá na igreja, ele coloca no papel. Por isso que elas são longas. Mas elas são lindas, tá? Então nós vamos começar agora com a primeira parte da carta, tá bom? Vamos lá. Depois de quanto tempo? 3 meses mais, né? O quê? 6 meses? Quase um ano. Primeira epístola de São Paulo, apóstolo aos Tessalonicenses, capítulo 1. O evangelho vem tanto pela palavra quanto pelo poder. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho de caridade e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza,
Bem sabeis como fomos entre vós por causa de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. De maneira que fostes a exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também a vossa fé para com Deus se espalhou por todos os lugares, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos a ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E para esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aqui é mais uma carta dele, né? Se apresentando e dando graças pela missão, né? Acho que mais ou menos isso, né? Então, aqui a maneira como ele fala de Deus Pai, do Senhor Jesus. Precisa bastante, né? A graça e a paz, né? Ele fala, a graça e a paz têm as de Deus. Então, ele já começa, né? Falando de Deus, o Pai e o Senhor Jesus. Que é para quê? Para apaziguar os ânimos de todo mundo, Exatamente. Né? A graça e a paz tenhais de Deus. Ele já deseja graça e paz. Aí ele fala, sempre dar graça a Deus. Ele fala que eles estão sempre na oração de Paulo. Que a obra da fé não deve parar. O trabalho de caridade não deve parar. Paciência e esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do Pai. O Evangelho não é somente palavras que têm poder do Espírito Santo. Que eles são os imitadores, quer dizer, são os propagadores do Evangelho, mesmo diante das tribulações. Quer dizer, agora ele dá a puxadinha de orelha. Chamando para a realidade, né? Chamando para a realidade. Que eles são exemplos fiéis, tanto na Macedônia como na Acaia. Porque eles soam a palavra do Senhor. E a fé que eles têm em Deus tem que ser espalhada. Porque eles anunciam a entrada. Para que outros se convertam a Deus. Acho que eu vi isso em algum lugar depois de 2000 anos. É, né? Acho que a gente ouve todo dia, né? E que eles têm que esperar o Filho, que ressuscitou dos mortos. E que Jesus livrará a ira futura. Mas claro que isso é impossível, né? Tão antigo quanto novo. Quanto novo. Atual. Quanto atual. Totalmente atemporal. Exatamente. Se vocês ouvirem isso hoje, as palavras são diferentes, são coloquiais daquela época, mas o sentido é o mesmo. O sentido é o mesmo. Até é um chamado. Isso é só a introdução da carta dele. O capítulo 1, só da carta dele. É um verdadeiro chamado, porque fala assim, olha, calma, né? Vocês foram chamados a propagar, então propaguem, tenham fé, tenham calma, espera. Não tem para que esse alvoroço todo, esse desespero. Vocês são um exemplo. Acho que porque a gente tem muito essa coisa da presença, né? A gente precisa ter alguém ali pra gente se... Quando não tem aquele alguém, a gente fica tudo perdido, né? Ai, meu Deus, que Onde eu já vi isso? Peraí. Onde eu vejo isso? Onde eu vejo isso mesmo? Eu não sei. Mas isso para mim não parece uma coisa estranha. Não acontece isso, não. Não. Faltou, meu Deus, não, isso, ai, meu Deus, não, lá, e agora que a gente... Não.
Não é É. assim. É tudo sob controle, todo Tudo sob mundo muito controle. equilibrado. Isso, isso. Vamos ao capítulo 2, pessoal. Ninguém quer fugir, não. Não, é. Aham. Vamos lá, capítulo 2. É que carinho, a gente é apegado, entendeu? A gente não pode ficar sem. É, o Cristo, né? Vamos lá. É, não só ele, né? Mas tudo bem. Capítulo 2. Os verdadeiros ministros pregam de maneira piedosa. Os conversos são a glória e a alegria dos missionários. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Antes, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos. Essa aqui foi onde ele ficou doente, no barco? Não. Não, né? Não. Como sabeis, tivemos ousadia em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não procede de erro, nem de imundície, nem de fraudulência. Mas, como fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para comprazer aos homens, mas a Deus, que põe à prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem de pretexto de avareza. Deus é testemunha. Não buscando a glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que pudéssemos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim vós, estando-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Pois, trabalhando noite e dia, vos pregamos o evangelho de Deus para não sermos pesados a cada um de vós. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis que exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos, para que vos a conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não com palavras de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, fostes feitos imitadores das igrejas de Deus que estão na Judéia, em Jesus Cristo. Porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos as mesmas coisas, como eles também dos judeus, os quais também mataram o Senhor Jesus e seus próprios profetas, e nos têm perseguido. E não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos a impedem de falar aos gentios para que possam salvar-se, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, porque a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós, porém, irmãos, sendo privado de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porque vós sois a nossa glória e alegria. Aqui ele continua ainda chamando a atenção. Na primeira, né? Igual na primeira. Chamando a atenção deles, né? Então, o que estava acontecendo lá, né? Além de eles estarem sendo perseguidos também, perseguidos, né? Paulo também não podia voltar lá no momento. Porque, como ele disse, ele também estava sendo perseguido, né? E, além disso, alguns ministros estavam sendo um pouco, vamos dizer assim, não estavam cumprindo com as funções da maneira que deveriam. E tinham alguns casais, né, vamos assim dizer, que também estavam pisando fora da linha, né? Estavam assim, olhando para a grama do vizinho, né? Então ele também estava chamando atenção sobre isso. E ele chama a atenção justamente dos ministros, né?
Que um Tinha que dar o ministro ele tem que exemplo, ser ele é. piedoso, ele tem que dar exemplo, né? Que ele tem que ser missionário, né? Que todos estavam padecendo, não só lá, né? Ele fala sobre Filipe Todos os lugares. e ele fala também sobre a Judéia, que lá também eles estavam padecendo até mais, Acho né? que lá estava até pior. Estava até pior, né? Desculpa, gente, mas estou no finzinho de uma gripe. E ele fala que a exortação, né, ele fala do combate, que, assim, não era os cristãos que estavam combatendo, né? Eram os outros que combatiam os cristãos. E era um verdadeiro combate. E infelizmente, os cristãos estavam, né, estavam perdendo. Estavam sendo sacrificados aos montes. E ele fala que a exortação não pode proceder de um erro, nem de uma imundice e nem de uma fraudulência. Então, que apesar que tudo que eles estavam passando não era para ser revidado, né? Não era para haver fraude e nem era para ser uma coisa suja, vir da imundície. Que mesmo que por todo o padecimento que eles estavam passando, a coisa deveria ser continuar com a conduta reta, né? com a conduta reta. E que não sempre usar palavras lisonjeiras, né? E nem ter avareza. Que Deus era testemunha. Que não importasse o que os outros falassem. Que Deus deveria ser sempre a nossa testemunha. Porque se você anda no caminho reto, Deus sempre será sua testemunha. Que isso era o importante. Que nós não devemos buscar a glória dos homens. E isso é uma coisa que Jesus sempre colocava nos evangelhos. Inclusive, quando Jesus escreveu a oração, quando Jesus passou a oração do Pai Nosso, é uma coisa que ele fala sobre isso. Ele fala que os fariseus gostavam de se apresentar. Então, quando o fariseu fazia que eles ficavam, não, quando eles ficavam sem comer, né? Então, o jejum. Eles andavam tudo com cara feia, né? Assim como se estivesse passando mal, que era para as pessoas verem que eles estavam fazendo o jejum. E que a gente não deveria fazer isso. Que quando a gente estava fazendo o jejum... Dar demonstração do nosso sacrifício, da nossa fé. A gente devia passar perfume, devia se sorrir, porque Deus sabia que a gente estava jejuando. Ninguém mais precisava saber. E aí Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Então, antes dele ensinar a oração do Pai Nosso, ele diz claramente que a gente deveria entrar num recanto, num lugar calmo, né, longe das pessoas e fazer a oração. Que ninguém precisava saber que a gente estava orando. Porque Deus sabia. Ou a gente optava para que todo mundo soubesse que a gente estava orando, e aí não ia ter valor nenhum, ou a gente se escondia e fazia a oração, e Deus ia saber. Porque o importante era ter Deus por testemunha. E aí ele ensina os apóstolos a oração do Pai Nosso. E é exatamente isso que Paulo está falando aqui. Que o importante é ter Deus por testemunha. Não os homens. E não os homens, tá? Que não precisa buscar a glória dos homens, tá? Que o importante é saber que Deus está vendo. Os outros não precisam saber, tá? E que Jesus nos passou o evangelho assim como uma ama cria os seus filhos. Ele nos deu a própria alma dele através do evangelho. E que mesmo o trabalho e a fadiga por estar pregando o evangelho de noite e dia, tá? Não é para ser pesado isso. E é o que Jesus fala, o fardo dele é leve, o jugo dele é suave.
Vós e deuses sois testemunha de quão santa e justa e irrepreensível quando nós cremos. Porque é. E mais uma vez, ele repete que o fardo é leve e suave quando você quer fazer. É. Aqui. Pelo que damos sem cessar graças a Deus por haver recebido de nós a palavra de pregação de Deus. Porque quando nós levamos a palavra de Deus a outros, a gente deve sempre dar graças, porque nós estamos levando aquilo que Jesus deixou para nós, que é o Evangelho. E isso não tem Que é preço. para levar. Isso não tem preço. E ele continua falando sobre nós estarmos imitando os apóstolos, tá? E que na Judéia eles estão sofrendo piores coisas do que eles estão sofrendo ali na Macedônia. Fala dos gentis que estão levando, que estão recebendo também o Evangelho. E que Paulo não pôde ir lá porque Satanás o impediu de ir. Seriam as forças, né, de repressão? É. Provavelmente, né? Se ele fosse, ele seria preso, essa coisa toda que ele sempre era ameaçado. E que se eles também não queriam estar com toda a glória e alegria na frente de Jesus quando ele voltar novamente. Você quer ver uma parte bem atual? Essa parte final aqui. São com outras palavras que você tem que ler. Eu lendo agora, a segunda vez eu entendi. Uhum. E parece que é um chamado, mas tipo assim, então, né? Ó, porque qual é a nossa esperança ou alegria ou coroa de glória? Qual é a nossa esperança? Não é estar com Jesus, ver Jesus novamente? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Ou seja, quando ele veio poxa vida, ele delegou não só os apóstolos, não só a Paulo, mas a todos nós o seu evangelho para continuar propagando, né? Porque vós sois a nossa alegria e glória. Ou seja, ele está falando para os tessalonicenses que eles também são importantes, que não é para ter. É uma coisa que eu ouvi uns dias atrás, né? Tá com medo por quê? Tá com medo por quê? Né? Não é para ter medo daí, de enfrentar, né? Se nós formos pensar em termos espíritas. Aumenta a segurança, né? Isso aí foi ontem. Se nós formos pensar em termos espíritas, né? Se formos levar em conta a reencarnação, será que nós não éramos alguém lá em Telassônica? Né? Porque o comportamento está bem igual. Então, se Cristo vier agora, né? Será que a gente não estava lá? Então, se a gente estava lá pregando, será que a gente também não gostaria de estar aqui a hora que Cristo vier? E alguém assim que eu conheço bem distante, assim, falou assim, bem distante, viu, gente? É uma amiga bem de lá de trás, assim, muitos anos atrás. Essa amiga virou e falou assim, não, mas essa luz é muito grande, não é para mim, não sou, mas até parece que eu chego perto dessa luz, mas, poxa vida, o evangelho está aqui, Jesus deixou para vocês, como não? É verdade, né? É que sabe o que é, gente? Às vezes as pessoas precisam escutar isso 2, Nossa, 3, 1000 vezes. 4, entendeu? 10, 2000 anos escutando. E às vezes ainda não entrou. 2025 anos e impressionante. Não entrou ainda, entendeu? Aí quando a gente falou turma de banana, entendeu? Aí quem sabe entra. Entrou, viu? A turminha. Então. Né? Que é aquilo que Jesus falou. Vai chamar de Minions.
Jesus falou, vós sois deuses. Gente, Mas as pessoas não entendem, entendeu? Estão tão acostumadas a ficar, né? Ah, quem sou eu? Quem sou eu? Você é um filho de Deus. Deus não falou que todo mundo era filho dele? Jesus não falou que todo mundo era irmão? Que todo mundo era filho de Deus? Aí fica lá, ah, quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? mas é bem assim, vai. É bem assim, eu concordo. É bem assim. Um bando de minions. Então, né? Vamos ver um comentário aqui Não, do Perim? vai. Vamos ver um comentário aqui do Perim. Ó, depois você transmite para todo mundo, viu? Claro, não vai estar gravado. Vou Vamos ver fazer o comentário esse aqui aí, do todo Perim. mundo vai assistir. É. Comentários. A primeira carta aos Tessalonicenses. Destacamos alguns versículos que contemplam recomendações mais gerais. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2. Mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Aqui eu acho que é importante a gente destacar, é o que eu entendi. Ele fala de Deus duas vezes, certo? Ele fala de Deus nosso Pai e o evangelho de Deus ele está se referindo a Jesus, certo? Que eles também tinham a visão de Deus na terra, Jesus, né? Jesus sendo Deus na terra, a representação de Deus na terra. Não. Ou não? Não. Aqui ele fala, mais ousados em nome de Deus, Deus Pai. Deus Pai, isso. Para vos falar do evangelho de Deus, de Jesus. trazido através de Jesus. Isso. Tá. O apóstolo não esmorece. Ao contrário, após as dificuldades em Filipos e nos poucos dias em que permaneceu em Tessalônica, ele estava mais fortalecido no ideal e inaugura o contato epistolar para apoio ao novel grupo e para divulgar o evangelho. Do evangelho. Lá em Tessalônica, ele toma mais uma fabular surra. Coitado, onde ele foi apanhar. Onde ele apanhava a judiação. Fazer o quê, E né? mesmo assim continuava. Mesmo assim. E mesmo assim ele continuava. Tessalônica foi a primeira viagem dele. A primeira viagem missionária dele. E assim, e ele continuava, e ele continuava, e ele continuava. Ele não abria mão. Ele não abria mão. Por isso que eu acho, assim, tão importante a maneira como ele se agarrou ao Evangelho. Que é bem isso, né? Ele começou com um Evangelho de Mateus, que foi o que o Ananias deu para ele. Ele se agarrou àquele Evangelho de Mateus, dali ele foi para Jerusalém, dali ele foi para Tarso, e aí ele foi para o deserto. Lá, com o casal, que eu sempre esqueço o nome. O Prisca e o Áquila. E o Áquila, eles tinham mais evangelhos, e ali ele foi, né? Ali ele recebeu o perdão deles, e ele se agarrou de uma maneira nos evangelhos que, assim, é uma coisa impressionante. Mas aí é que está a verdadeira fé, né? Porque você vê que vantagem, porque a gente, enquanto encarnado, a gente aqui no planeta, inclusive naquela época, de 2.000 anos, a gente está continuando da mesma forma, a gente busca fazer as coisas sempre esperando a recompensa, seja lá ela qual for, uma tranquilidade, um sossego, uma vantagem, um bem material. E ele continuava, mesmo sendo uma missão muito difícil. Andar era difícil, ser preso era difícil, a desconfiança era difícil, o escárnio, tudo era muito difícil. Mesmo assim, ele continuava sem ter a certeza do que ele ia encontrar pela frente, e tão pouco sabendo que ele não ia ter nada em troca. Não. E também outra coisa, porque a gente tem muito disso, a gente não tem a certeza do encontro.
Ele sabia desse contato todo que ele tinha com Jesus, mas o que ele tinha de material? Porque querendo ou não, a gente ainda fica em busca do material, alguma resposta, alguma comprovação de que Jesus está ali, de que Jesus está acompanhando. Então a gente sempre busca essa consolação e vem através de mais em termos espíritas falando, vem uma psicografia, alguma coisa. A gente ainda precisa um pouco disso. Se a E o gente for Paulo levar em fazia conta, sem garantia de nada. nada. E se a gente levar em conta que ele E não sem viu interesse. um único milagre de Jesus, Ele não viu Jesus. ele nunca ouviu Ah, Jesus falar, ele não acompanhou Jesus, nada, nada, nada. nada. Ele viu somente ele ser crucificado. Ele viu o apedrejamento de Estevão. A fé que o Estevão tinha, foi o que ele viu. Depois ele viu a casa do caminho. O ódio que ele ficou quando Abigail morreu. A maneira como os cristãos iam cantando Martírio. para o sacrifício. E ele viu Jesus na estrada de Damasco. A visão de Jesus na estrada de Damasco foi suficiente para ele. Isso aqui é suficiente. Podia aparecer aqui para nós também. Para quê? Para gente cair durinha no chão? Só de olhar a foto, só de olhar a minissérie, você chora. Para a gente cair durinha aqui no chão? A visão de Jesus na estrada de Damasco foi suficiente para ele. Não bastou mais nada. Tudo bem que a gente sabe que acho que tinha um pouco do remorso, mas acho que chegou nessa fase das cartas, acho que não tinha nem remorso, já era amor, já era amor mesmo. Já era amor. Porque na hora que ele caiu ali, que ele viu, né, Jesus em toda a sua, toda a honra e glória, né? Aquela luz, e ele enxergava Jesus dentro da luz. Ele já estava totalmente rendido, porque ele olha para ele e Jesus olha para ele e fala assim, Saulo, Saulo, né? Por que você me persegue? E ele não fala nada, ele só olha para ele e fala, o que o senhor quer que eu faça? É assim, é igual aquela cena que também não tem nada a ver, né, com Paulo, mas aquele capítulo da 2000 anos, quando o público está sentado sozinho e ele sente aquela energia, ele já começa a chorar, ele nem viu Jesus ainda, ele só sente a energia de Jesus se aproximando dele e ele já começa a chorar sem nem ver ali a hora que viu, então. Então, assim, é uma coisa muito forte mesmo. Realmente, depois dessa estrada, você não precisaria de mais comprovação. Mas no caso de Paulo, não. Mas ainda da comunidade, acho que eles ainda não é à toa que eles esperavam pelo Paulo lá de volta, né? Exato. Para dar uma injeção de ânimo para eles continuarem. Porque assim que Paulo foi, ficou todo mundo perdido, não sabia o que fazer. Perdido, se perdendo. Então, e olha que levou tempo até que ele começasse a fundar as igrejas. Quer dizer, quando ele começou a pregar, foi realmente depois pregar. de 20 anos, não foi? Depois de 20 anos. Que ele começou a pregar. E você vê. Foi 10, né? Foi 10. Ele tinha mais ou menos a mesma idade de Jesus. Que ele era novo, né? Ele era jovem. Agora você vê, com 51 anos, ele escreve a primeira carta. Agora, quanto tempo levou? Você vê. E a carta é lindíssima. É lindíssima. Ele consegue equilibrar. Ele consegue acalmar os ânimos. Exatamente. E assim, ele consegue dar graças a Deus, chamar a atenção para a fé e puxar as orelhas. E depois consolar. E consolar. Isso é só o primeiro e o segundo capítulo, gente. E aquilo que acontece com a gente direto, a gente se desespera, aí a gente vamos agradecer a Deus acima de tudo, em primeiro lugar, vamos agradecer, porque olha só, porque é isso, vamos fazer também a nossa parte. Porque no final das contas, vou te falar, não é fácil ficar cara a cara com Jesus. Eu postei para vocês um teste que foi feito dentro de um shopping. Eu não sei em que país foi. Vocês devem lembrar. Que ficava um rapaz
vestido como se fosse Jesus. É. E ele sentava numa Na cadeira. e ele estava como Jesus. Meu Tinha uma Deus. outra cadeira vaga na frente dele. Nossa, as reações eram assim, totalmente descomunais. E você sabe ali que é uma representação e mesmo assim você não aguenta. Você não aguenta. Então, é uma coisa muito difícil. Você está vendo, é bem o que ela falou. Se você está assistindo shows, você já chora. Nossa, você já... Se você assiste Paixão de Cristo, você chora. Agora imagina você ficar cara a cara com ele. É uma coisa, gente, que não tem igual. Não tem igual. Igual tem a... Eu postei também, mas foi no meu status. Tem uma cena dele dando a entrevista, o ator, da última temporada, né? E aí a moça pergunta, a repórter pergunta pra ele, e se você tivesse, né, frente a frente com Jesus, o que você perguntaria pra ele? Aí ele fala, se eu me sair bem. Eu já chorei tudo de novo, porque ele faz essa pergunta e a gente também se faz. Meu Deus, e aí? Eu tô me saindo bem? Eu tô fazendo certo? Aí se você vê aquela cena, você já chora, imagina você tá na frente dele ali. Você não aguenta. Que você se pergunta, você fala, eu tô me saindo bem também? Tô fazendo certo? Eu lembro que uma vez eu sonhei com Jesus. Eu não quis acordar mais. Acordou e chorou. Ai, que não ficar Eu lá. lembro que eu sonhei com Jesus uma vez. Mas era o Dudu Nobre. Interessante, bem eclético. É claro, né, minha filha? Porque se fosse o verdadeiro, rapaz. Teve que dar uma... Eu lembro que ele estava sentado numa pedra e eu estava sentada no acho que chão. Você falou pra gente. Eu estava sentado na terra, no chão. Ali, gente, eu não tinha nem coragem de olhar para o Dudu Nobre, tá? Porque eu sabia que era Jesus. Então, eu não tinha... Foi bem na época que estava passando a novela. Eu não tinha coragem de olhar para ele, que era o ator. Imagina se fosse o verdadeiro. Então, se coloque no lugar de Saul. Depois de ter matado um monte de cristãos. Não dá nem para imaginar. Não, muito obrigado. Não dá. Não. Melhor não. Melhor a gente continuar trabalhando, né? Não. Melhor a gente continuar trabalhando. Não. Deixa assim. Tá bom. Deixa quieto, né? Deixa. Porque se você dá de cara com ele, você fica pensando duas coisas. Ih, agora deu ruim. Será que deu tempo de fazer tudo? Que eu já tô de cara com o homem, porque... A primeira coisa que a gente vai pensar, será que deu tempo de fazer tudo? Será que ele vai olhar para mim e vai falar assim, valeu, você conseguiu? Ou ele vai bater o pezinho e vai fazer assim, de novo você afundou o pé? Sabe o que ele vai falar? Ele só vai falar assim, eu te amo. Não vai falar mais nada. E aí... Não vai falar mais nada. Quem vai falar é a nossa consciência. Se ele virar e falar assim, eu te amo, você vai falar, não fiz não. É. Já fiz tudo errado de novo. Verdade. Já fiz tudo errado de novo. Você já chora por 2 motivos. Decepcionei o mestre. Não fiz nada. Ele tá aqui. Enfiei o pé na lama de novo. Ele não teve nem coragem de falar, já falou que me ama, então já sei que eu fiz tudo errado de novo. Bora voltar de novo. Bora voltar de novo. Ai, gostaria de não precisar voltar. voltar. Se é que ele vai deixar a gente voltar de novo, né? Ainda tem mais essa. Ixi, eu não tava querendo voltar, então eu quero. É melhor voltar do que não voltar. É isso aí. Bom, pessoal, hoje a gente conseguiu fazer o primeiro e o segundo capítulo, tá? A gente está indo devagar, porque a carta é tão bonita. Ainda tem o terceiro. Não, e assim, você vê, ó, é um pedaço pequeno que olha quanta coisa você extrai disso. Verdade. É muito, muito ensinamento. Porque você tem que ler as entrelinhas. Aquilo que não está escrito. E 2 vezes, e 3 vezes, se bobear, você lê e você fala, entendi. É que nem o Evangelho, pessoal. O Evangelho, assim, isso a gente fala pela nossa prática. Porque, assim, a gente lê o Evangelho, a gente lê o Evangelho, a gente lê o Evangelho. E, assim, a cada vez que a gente lê, você tem um entendimento diferente. Você vê uma coisa que você não tinha percebido antes. E as cartas também são assim. A gente tem um entendimento diferente. Tá bom? Então, próximo episódio,
capítulo 3, 3. 4 e 5. Tá bom? Sim, senhor Paulo. Estaremos juntos. Paulo nos deixou maravilhas. Muito bem. Então, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Que vocês fiquem todos na paz de Deus, na luz maravilhosa de Jesus e no amor grandioso de nossa Mãe Maria. Nós vamos fazer a oração final e eu espero que vocês tenham uma excelente e grandiosa semana. Que assim seja. Então vamos à oração final? Bora. Bora. Vamos agradecer, como sempre, por mais essa oportunidade que tivemos de estudo, de aprendizado e, acima de tudo, de comunhão com Deus nosso Pai, com Jesus, com Paulo, com Mãe Maria, com toda essa gama de espíritos elevados, com esse amor, em comunhão com o amor mais puro que existe por todos nós, independente da nossa crença, independente das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. É a energia do mais puro amor por todos nós. E esse amor é que deve ser o nosso combustível para seguir adiante, para aumentarmos cada vez mais a chama da nossa fé, da nossa confiança, do nosso amor entre todos e a nossa esperança do reencontro, quando estivermos prontos para esse reencontro. Não querendo dizer que ele não aconteça, né? Mas às vezes a gente pode ser que não guarde nenhuma impressão, mas ele sempre está presente, principalmente através da nossa fé. Então, com essa fé, com essa alegria, com essa certeza, nós vamos mais uma vez proferir as palavras que o nosso mestre nos deixou e trazendo toda a luz necessária para o nosso dia a dia, para os nossos afazeres e para essa nossa jornada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Aí. Até mais, pessoal.